é missionário da CIB Brasil e é um companheiro de luta, como companheiro de todos os obreiros do Senhor, amém? Amém. Pastor Marinaldo tinha um sonho e o sonho se realizou. Ele depois até pode testemunhar sobre isso. Ele tinha um chamado para a Espanha e esse chamado demorou um tempo, mas veio em nome de Jesus. Amém. E hoje ele pode estar aqui conosco. Nós tivemos sábado um encontro, inclusive com o pastor Bonani, esteve lá conosco no encontro da CAF, quer dizer, da Conferência da Aliança Fraternal, que reúne igrejas de Portugal, da Espanha e de outros países. E o pastor Marinaldo então veio para participar desse momento. Amém. E foi um momento muito especial, porque é tempo de multiplicação. Sabe, queridos, eu tenho isso no meu coração. Quando o pastor Bonani fala dos desafios agora de duas frentes. Agora imagina o pastor Bonani se ele coloca mais duas frentes. Aí vai ter um ataque. Mas quando Deus diz assim, avancemos, é porque de alguma maneira Ele vai também sustentar. Amém. Mas sabe, a tua casa pode ser um avanço. Na tua casa pode ser criado um grupo caseiro, onde você pode ali também passar a palavra do Senhor. Aleluia. Às vezes nós queremos muitos planos, fizemos muitas coisas, mas quem sabe você não poderia simplesmente abrir a tua casa e receber um amigo, uma amiga, alguém para de repente ler uma palavra, orar com ele, abençoar esta vida. Amém? Sabe, Jesus, queridos, ele era um frequentador de casas. Nós temos vários textos na Bíblia onde Jesus visitou a casa. Podemos lembrar Zaqueu. Hoje mesmo eu quero entrar na tua casa. E tem aquele cântico: entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra desse cântico? Jesus quer entrar na tua casa. Isso quer dizer, abre também a tua casa para outros ouvirem a palavra do Senhor. Amém? Então estamos felizes porque podemos acompanhar o nosso querido irmão e queremos agradecer a disponibilidade dele de estar aqui, né, juntamente conosco e louvar o nome do Senhor. Amém? Amém. Pastor Marinaldo, chega aqui, vamos orar por ele e então ele pode já estar ministrando isso, pastor? Amém? Vai ser filmado e logo vai estar já na página do YouTube lá, Marinaldo ministrando o mundo todo. Amém. Aleluia. Vamos orar? Tá bom, mundo. Se você veio nessa tarde, é porque Deus tem algo para a tua vida. Amém. Você não veio em vão aqui. Aleluia. Amém? Vamos abençoar o nosso Deus. Pai, obrigado pela vida do teu servo, pastor Marinaldo. Obrigado pelo chamado dele, Senhor. Como o Senhor, tu tem chamado tantas vidas. Obrigado pelo chamado também do teu servo Bonani, pastora Sandra e tantos outros aqui, Senhor, que tem entendido, Senhor, que Deus chama, Deus sustenta, Deus, ó Pai, quer que nós avancemos. E eu te peço, Pai, que nessa tarde tu use o teu servo, conforme tu queres. Que essa palavra possa germinar em nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos também que o ministério dele ali em Pamplona, Senhor, seja abençoado, seja, ó Pai, restaurador de vidas. Pai, que muitos espanhóis encontrem a tua palavra. Para a tua honra e para a tua glória, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aqui, que bom poder conhecer essa igreja, mais uma igreja nossa que podemos conhecer. Algumas caras, não sei porquê, mas parece que eu conheço alguns aqui, não sei de onde. Eu acho que, não sei como, mas estamos tão próximos
porque Cristo nos aproxima. Amém. E parece que quando nos encontramos com alguém, esse irmão já conheço faz tempo, nos sentimos tão próximos. Essa é a ligação, é a unidade que no Espírito Santo temos, e em Espírito somos um. Amém? Mas não só em Espírito, também na carne também podemos ser um, porque podemos trabalhar juntos, podemos estar juntos. Hoje estamos juntos aqui e é uma alegria poder vir aqui conhecer. Só conheci a Igreja Comunidade da Paz, porque só tinha tido a oportunidade de ir ali, mas é uma alegria poder estar aqui e conhecer os irmãos e rever, não sei como, mas eu digo rever alguns. Mas que alegria. Na verdade, o pastor Sérgio estava comentando sobre o nosso chamado. E é uma verdade que nós passamos um bom tempo pedindo a Deus graça para poder aguentar, porque como o tempo para nós é tão complicado, para Deus a coisa assim é muito rápida. Independente que para ele nunca é controlado pelo tempo. Para ele não existe um dia, 1000 dias, não, um segundo, 10 minutos, 1 hora, não. Para ele é a mesma coisa, tudo. Amém. Mas para nós não. A gente quer coisa mais rápida, a gente quer que a bênção venha hoje, não amanhã. A gente quer que a coisa aconteça hoje, não amanhã. Na verdade, o tempo de Deus é o melhor para nossas vidas. Eu costumo dizer que a hora de Deus é a melhor hora. Amém. E também a resposta de Deus, ainda que seja o não de Deus nos traz paz, nos traz segurança. E o não de Deus é como se fosse um sim para nós. Amém. Porque quando Ele diz não, é porque a vontade dEle é a melhor coisa para nós. Amém. Então, passamos como 12 anos para, vamos dizer assim, nos preparando, e Deus nos preparando para vir a experiência. Foi um processo, na verdade, desde a nossa chamada para a obra missionária, até quando Deus colocou esse pai no nosso coração. Amém. E depois de um bom tempo, servindo a Deus ali no Brasil, até que o Senhor então disse, agora é a hora, né? Trabalhou na nossa vida durante algum tempo e nos trouxe então à Espanha. Estamos hoje, como o pastor Sérgio disse, em Pamplona, e alguns acredito que já ouviram falar de Pamplona? Já? Pois Pamplona é uma cidade muito conhecida pela corrida de touro, pela festa de São Fermín, uma festa que acontece entre o dia 7 e 14 de julho. Então eu costumo dizer que tem em Pamplona, as pessoas que vão para lá, tem 3 tipos de pessoas nesse período de festa. Eu estou dentro de uma delas também, mas tem 3 tipos de pessoas. Tem aqueles corajosos que correm na frente do touro, né? Tem aqueles, não sei, podemos dizer, medrosos que ficam só olhando aí do ladinho, aí encostadinho assim, eles montam toda essa proteção e eles ficam ali olhando. E tem aqueles que ficam mais longe, né? Aqueles que ficam... E também existe um grupo de pessoas, porque o percurso é longo, mas parece que não é tão longo, porque os touros correm muito rápido, e nessa corrida demora mais ou menos 3 minutos, é muito rápido. É um percurso longo, mas pela velocidade dos touros termina sendo um percurso curto, porque imaginem que a 2 quilômetros dali, de onde saem os touros, tem gente que já começa a correr. Tem gente que a 2 km de distância do touro começa a correr. Então, existe esse... E o touro está muito longe. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Que estou a 2 km e já estou correndo. Eu não quero correr muito pertinho deles. Na verdade, é uma festa tradicional bonita, mas acontece de tudo. Vocês sabem que as festas tradicionais acontecem de tudo. E Deus tem nos colocado ali com o propósito de servir, de abençoar aquela cidade, juntamente com o grupo que nós somos. E tem sido uma experiência muito boa. Temos nos aproximado muito dos pastores ali na região, com o objetivo de, junto com eles, também somar forças para poder alcançar aquele povo. Nós temos em torno de umas 6 igrejas a 7 igrejas dentro de Pamplona só.
em toda a região ali de Pamplona, cidadezinhas que estão tudo grudadas ali a Pamplona, que é como se fosse uma única cidade. Nós temos quase que entre 70 a 100 mil pessoas. Quer dizer, para 6 igrejas é muito pouco também, né? Nós conhecemos os desafios que nós temos em Europa, que mais ou menos é tudo assim parecido. Então, orem por nós, orem para que Deus também nos dê a graça lá, de termos não só uma também, mas ter a coragem, como coragem do pastor Bonani também, de ter 2 frentes também, e não só 2, mas 3, 4 e quantas Deus desejar, porque a necessidade é grande. Esse rápido, o touro que atrás. E o touro que fica a 2 quilômetros de distância. Nós, na verdade, sentimos que não podemos parar, nunca podemos parar, ainda que encontremos dificuldades, ainda que tenhamos um desafio tão grande, mas é tão grande o desafio que nós nos tornamos tão pequenos. Só que nós temos um Deus que é muito maior do que esses desafios, né? E se nós começarmos a falar de toda a história da igreja, a gente percebe que desafios nunca impediram o avanço da obra do Senhor. Os desafios, na verdade, nos faz nos aproximar do Senhor, porque aumenta a nossa fé, cremos no Senhor, seguimos confiando nele e somamos. Isso fazemos parte de um exército. Amém. Que nós temos só como comandante uma pessoa, é Deus. Amém. E Ele nos faz, e como aquele povo que todo no deserto caminhou durante tantos anos e chegou aonde Deus tinha que levar eles e tinha prometido para eles uma terra. Eu acredito que Deus ele tem muita coisa, muitos projetos pessoais, sonhos e coisas que quer colocar nos nossos corações. Nós que muitas vezes pouco que impedimos esse avanço porque somos tão não temos esta estabilidade de crer sempre. Tem dias que nós, Senhor, será? Deus continua dizendo sim, vai sair, vai ser possível, é possível, e a gente fica ali como que, Senhor, não sei, com dúvidas. E o ser humano é assim. O ser humano é como que sobe e desce, como vive nesses picos altos e baixos assim, mas Deus tem realizado a sua obra. Amém. E Deus vai continuar realizando a sua obra sempre, independente se nós temos dúvidas ou não, porque Ele é Deus. Amém. Ele é Deus e Ele tem feito, e a obra que Ele faz em nossas vidas é porque Ele é Deus. Então nós temos tido a oportunidade de servir ao Senhor. Passamos um ano junto com o pastor Milton, acredito que alguns conhecem aqui, pastor Milton e a irmã Soraide, lá em Madrid, e depois subimos um pouco, mais a 450 quilômetros de Madrid, ao norte da Espanha. Então estão convidados, se quiser fazer parte do terceiro grupo, que corre muito longe, e só olhando de longe o touro, então estão convidados a, quando desejarem passar por Pamplona, que passem por Pamplona e façam uma visita. Amém. Estou Bonani também, esposa também. Também nossa casa está lá, né, esperando isso. Até disso, eu estava conversando com a Zenaide, minha esposa, se chama Zenaide, nós temos um filho que se chama Tiago. Estávamos conversando também tempos atrás, disse, acho que eu vou alugar uma casa mesmo com um quarto e um apartamento com um quarto, ou 2 quartos só, porque nós temos um apartamento com 3 quartos e um quarto para visita, mas as visitas não vêm, então vamos reduzir o tamanho da casa. Então a casa está lá, preparada. Né? Só dizer, pastor, estamos indo aí, vou passar por aí um tempo, venha. Porque nossas casas sempre estão abertas para abençoar também a vida dos irmãos. Amém? E aí poder, bom, não sei se vai ser na época dos touros, mas pelo menos nós temos lá um grupo que com certeza será abençoado com a tua ida, com a tua chegada lá. Amém. E não se preocupe com o espanhol, porque com certeza vocês vão entender, porque se entende melhor do que fala. Mas qualquer coisa, dá um jeito para traduzir. Irmãos, nós acreditamos que Deus, Ele nos prepara segundo os seus propósitos. Ele conhece, como eu disse, Ele não está limitado ao tempo. Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o teu futuro. Ele sabe que eu vou precisar amanhã.
Quem sabe estamos ali um pouco que preocupados, porque não sei que decisão tomar, não sei como será a situação mais adiante, mas como Deus é tão poderoso, e Ele é conhecedor de todas as coisas, e Ele não está limitado a esse tempo, então Ele conhece, Ele sabe o que você vai precisar amanhã. Então, o que nós vivemos hoje, muitas vezes, é como que Deus estivesse nos preparando para algo maior, mais adiante, para o que Ele vai colocar em nossas mãos mais adiante. Isso é tremendo, porque Ele sabe que se eu for desta maneira que eu estou aqui, eu vou sofrer, mas Ele me prepara, me capacita, e eu não estou falando só da obra missionária, estou falando para a nossa própria vida, porque somos seus filhos. Amém? Amém. O que é que nós fazemos com os nossos filhos? Meu filho é tudo, eu dou tudo para ele? Não. Nós sabemos que um filho precisa ter limites, ele precisa aprender a viver com sim e com não, ele precisa saber que essas coisas são perigosas. A gente não dá uma faca para o filho só porque ele quer. A gente tem uma faca lá grande, amoladinha, porque usamos para fazer o nosso churrasco, cortar a nossa carne, e ele pede a faca, e eu, claro, ninguém dá. O pai não vai dar uma faca para um filho, ou o pai não vai dizer assim, ó, põe teu dedo aí na tomada, vai tomar um choque, vê que é bom. Não, nós cuidamos, protegemos, educamos e tentamos dizer para ele que existem perigos e existem coisas também na vida que se pode aproveitar. Então tentamos dar limites para ele, para que ele possa depois, quando ele for para outro lugar ou esteja com seus amigos, ele possa ser uma pessoa exemplar, possa ser um modelo na sociedade, ele possa ser honesto, ele possa ser capaz de discernir entre as coisas boas e as coisas ruins, ele possa saber como lidar com as situações. Isso somos nós que fazemos com os nossos filhos. E nós que não somos perfeitos e bons, porque a Bíblia diz assim, nós sendo homens, damos aos nossos filhos, se o nosso filho, se um filho pede um pão, nós não damos uma pedra. Não. Deus trata com as nossas vidas, Ele que é perfeito, de uma maneira perfeita. Amém. E nos trata de uma maneira que Ele sabe que depois lá na frente a situação vai exigir de nós, e nós vamos poder passar pela situação com fortaleza. É tremendo quando encontramos na Bíblia, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre uma mensagem que se chama Confiar em Deus. Confiar em Deus. Mas eu gostaria de fazer uma oração. E nessa oração eu gostaria que você também começasse a perguntar no seu coração, porque eu não conheço a ninguém aqui. Até o pastor Bonani também, o que eu conheço o pastor Bonani é dos momentos que a gente teve a oportunidade de estar junto, aqui e lá no Brasil, mas nada mais. Também vocês não conhecem a minha vida. Vamos perguntar a nós mesmos, você vai perguntar a você mesmo, até que ponto eu confio em Deus? Até que ponto eu confio em Deus? Em que áreas na minha vida eu tenho plena confiança no Senhor? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos fazer uma oração. E você perguntasse a você mesmo sobre isso. Até que ponto, em que áreas eu confio no Senhor? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens o controle de nossas vidas. Obrigado porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, não teríamos chegado aqui a esse lugar. Obrigado, Senhor, por toda a obra, Senhor, que Tu tens realizado em nosso coração, desde o primeiro dia que nós entregamos nossas vidas a Ti, e inclusive antes disso, Senhor, e até hoje Tu tens falado no nosso coração, Tu tens levantado nossa cabeça, Senhor, quando nós decaímos, Tu tens, Senhor, renovado as nossas forças quando nós nos sentimos, Senhor, fracos. Senhor, Tu tens renovado a nossa alegria, Senhor, nosso choro em alegria. Tu tens restaurado os nossos sentimentos, Tu tens fortalecido a nossa alma, Tu tens, Senhor, ungido, Senhor, o nosso espírito. Pai, muito obrigado pela obra que realiza em nossos corações.
Mas, Senhor, queremos conhecer-te, Senhor, melhor. Queremos confiar cada vez mais em Ti e saber que o momento que vivo hoje, Tu tens o controle de todas as coisas. Que o momento que vivo hoje, Senhor, aprendo a confiar em Ti. Que o que eu experimento hoje servirá como fortaleza para a minha vida, Senhor, no futuro. Porque jamais, em nenhum momento, Tu me deixas só. Tu desampara os Teus filhos que estão aqui. Tu estás com cada um de nós, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, e com o Teu Santo Espírito, Pai, fala aos nossos corações segundo a Tua vontade, Senhor, neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos conhecem muito bem a história do povo de Israel, que durante muitos anos, durante 400 anos, esteve lá no Egito, e eram escravos, e viviam uma vida muito complicada, e pelo menos temos uma noção, uma pequena ideia de como poderia ser a vida deles, do grande sofrimento que eles tiveram durante todos os anos de escravidão. E conhecemos mais ou menos, sabemos mais ou menos de ler a palavra do Senhor, de ver algum filme, de ver alguma coisa, sempre cenas vêm à nossa cabeça. Com certeza você pode imaginar, né, o tipo de vida que eles levavam durante todo esse tempo. E havia um clamor no coração desse povo. Havia um clamor de libertação. E o próprio Senhor Deus, quando falou com Moisés, ele disse: eu escutei, eu ouvi o clamor do meu povo. Ele ouviu o clamor do povo, que durante anos e anos clamava, durante gerações e gerações clamavam por libertação. E Deus disse: eu vim e quero que Moisés, você vá, porque eu vou libertar esse povo do Egito. Deus ouviu o clamor do povo. Havia um grande desejo de sair daquela situação, porque, claro, nenhum povo ou nenhuma pessoa quer ficar toda a vida como escravo em um lugar, ou escravo de uma coisa, ou quer ficar sob domínio de alguma outra coisa. Não, ele quer ser livre. Ser livre. E é interessante o processo que Deus faz na vida desse povo, para que este povo saísse do Egito. Então encontramos textos que diz que Moisés vai, conversa com o faraó, e diz a palavra do Senhor: Deus endurece o coração do faraó. Eu disse: como é isso? Mas como é isso? Se Deus quer libertar o povo, ele quer que o faraó, e ele diz: eu vou endurecer, quer dizer, quero que o povo saia, mas eu endureço o coração do faraó para que o faraó diga não, né? Parece uma contradição. Deus começa a mostrar a Moisés, a mostrar ao próprio faraó e a mostrar ao povo que quem ia libertar o povo do Egito não era a boa vontade do faraó, não era a capacidade de Moisés, mas ia ser o poder de Deus, porque é Ele que opera, é Ele que faz. Sabe, algumas coisas durante algumas fases, alguns momentos, e eu gosto de afirmar isso, porque eu acho que é assim que as coisas acontecem. Pelo menos na minha vida acontece assim, de que ainda que eu vá procurar um trabalho, e eu sei que essa pessoa pode conseguir um trabalho para mim, vou falar com ela, ou eu vou a algum lugar porque eu sei que lá tem uma porta de emprego, mas ainda assim nunca devemos esperar pelo homem, porque quem tem a última palavra é Deus. Se eu reconheço isso, eu sei que ainda que essa porta que eu estou batendo e estou desejando que abra, e se não abre, eu sei que Deus abrirá outra porta melhor. Porque Ele é Deus.
Ele conhece a nossa necessidade. E nós encontramos na Bíblia que Ele supre as nossas necessidades. Eu digo assim, que a última palavra sempre será de Deus. Ainda que por algum tempo nós mesmos ficamos assim um pouco, Senhor, mas Ele pode assinar aquele papel, ou Ele pode autorizar, porque Ele tem autoridade para isso. Mas a maior autoridade é Deus. Ele que faz, Ele vai decidir, Ele que move as coisas. Então, aqui aconteceu mais ou menos isso. O faraó podia liberar, ele tinha autoridade para isso. Ele era comum, ele se considerava, na verdade, e os egípcios tinham ele como isso. Ele era como um Deus para os egípcios. Ele podia dizer, não, pode levar. E de fato aconteceu depois de algum tempo que os israelitas, o povo de Deus que estava ali, viu como Deus trabalhou para libertar. E jamais o povo disse, Moisés, você é o nosso libertador, você é o nosso... Não, Deus nos libertou do Egito. Aleluia. O povo viu, experimentou isso. E claro, havia essa consciência, até que encontramos toda aquela situação que o povo começa... Imaginem a situação, 400 anos, escravos, agora saindo do Egito. O povo ia triste, o povo ia desanimado, o povo ia, o que é que eu vou fazer? E agora? Não vou trabalhar mais duro? Não vou carregar mais pedra? E amanhã que eu vou... Não, o povo ia festejando, o povo ia, imagino que saltando de alegria, fazendo coisa que às vezes eu digo que nós não fazemos. Por que a gente não faz tanta coisa como o povo naquela época fazia? Aí alguns podem dizer, claro, é questão de cultura. Claro que podemos dizer questão de cultura. Quando abre um parênteses aqui, quando Salomão foi na inauguração do templo, aquele povo ficou alguns dias, depois não queria ir para casa, porque a festa estava boa. Depois mais dias, a festa continuou, e se eu não me engano aqui, se não me equivoco, mais ou menos 23 semanas, aquele povo ficou ali. Até que Salomão disse, pessoal, por favor, então aí a festa está boa na presença de Deus, mas está a hora de trabalhar, hora de fazer, hora de seguir a vida, porque a festa está boa, mas tem que seguir vivendo aí fora, fazer outras coisas. E porque é bom estar na presença do Senhor. Não? É bom festejar na presença do Senhor, é bom dar glória na presença do Senhor. E esse povo com certeza saía assim, saltando de alegria, pulando, as crianças, e passando por alguns lugares que é isso, que coisa bonita, e chegando diante do Mar Vermelho, aquele imenso mar. E eu gostaria de começar a partir daí, já rapidamente passamos um pouquinho dessa imagem da escravidão, da libertação, e o povo saindo alegres e felizes rumo à terra prometida. Os irmãos, desculpa se eu coloco alguma palavra em espanhol, mas os irmãos vão entender. Então, se não entende, então eu posso mudar a palavra. Mas esse povo ia rumo à terra prometida. Imagine a visão desse povo. Imagina a ilusão. Nós usamos uma palavra em espanhol que é a mesma palavra em português, mas tem um sentido um pouco diferente. A ilusão em espanhol significa a contemplação, o deslumbramento, a ansiedade, a alegria do coração. É como uma criança que vai no seu aniversário, ou não sei, num dia onde se recebe presente. Por exemplo, lá na Espanha, no dia de Reis, também início de janeiro, onde as crianças mais recebem presente. Então acorda no outro dia já buscando o seu presente, aquela ilusão que se cria no coração de que no outro dia de manhã vai despertar e vai encontrar aqueles presentes todos. Imaginem a sensação desse povo.
A alegria que havia nesse coração. Vamos ler um versículo que está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 31. Êxodo 14, 31. Diz assim a palavra do Senhor: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Amém. Vamos ler outra vez? Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Amém. Gostaria que os irmãos guardassem uma frase, que a falta de conhecimento e a falta de confiança em Deus nos faz retroceder. A falta de conhecimento de Deus e a falta de confiança nele nos faz retroceder. Esse povo, quando estava já livre, indo à terra prometida, olharam para trás e viram um grande exército que vinha, e sentiram medo, porque sabiam que o exército de Faraó que vinha, e Faraó como que disse: o que eu fiz? Que loucura eu fiz, deixar esse povo, e agora? Quem vai construir essa nação? Não, vamos lá e vamos destruir todo esse povo no caminho do deserto. E o povo, olhando esse exército, começou a dizer a Moisés: Moisés, que fizeste com a gente? Por que Deus nos tirou do Egito? Será que não havia sepulcro suficiente lá no Egito para que morrêssemos e fôssemos enterrados? Tivesses que sacar ou tirarmos de lá do Egito, colocar, trazermos até aqui para sermos mortos aqui no deserto? E eles começaram a murmurar e a reclamar, até que a palavra de Deus diz assim Deus fala para Moisés e diga meu povo que marchem, que siga adiante. O que é que vocês estão fazendo parados? E é interessante pensar numa coisa aqui, nessa situação. Olha, o povo tinha visto um milagre tremendo, 400 anos, clamando. Deus mostra o seu poder. Aqui a palavra de Deus diz que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Começam a seguir adiante, na sua liberdade, na sua alegria. E esse povo começa outra vez como murmurar, dizendo: o que acontece? Por que está acontecendo isso com a gente? Pouco que a situação de Israel demonstra nossa atitude também, às vezes. Mas é interessante que eu gostaria de enfatizar uma coisa que estava pensando quando li esses textos também, meditando sobre esta verdade, é de que nem sempre um povo livre vive como livre. Ou nem sempre um povo livre tem a sua liberdade dentro do seu coração também. Eles eram livres, mas em seus corações ainda eram escravos. Eles eram livres, mas em seus corações havia um temor. Eles eram livres, mas ainda em seus corações havia muitas dúvidas. Deus o considerava como seu povo, mas esse povo não vivia como povo de Deus. Era povo, era por direito, pertencia, eram, como se diz, donos, vamos dizer, donos ou herdeiros da promessa dada a Abraão, porque era povo de Deus. Mas eles não tinham sentimento, viver, coração, mente de livres, de povo de Deus.
E um processo interessante que Deus fez nesse povo durante o deserto foi transformar essa multidão em povo de Deus. Era necessário um processo nesse povo, para que eles confiassem inteiramente em Deus. Amém. Porque eles clamaram e se encontraram com a primeira dificuldade e começaram a murmurar e a perguntar. E vocês, nós sabemos quantas vezes no deserto esse povo dizia assim: não, ai que vontade, ai que saudade da terrinha do Egito, da comida, da cebola, dos condimentos, do tempero egípcio. Ai que saudade das águas do Nilo, ou ai que saudade da comida, do pão, e tudo isso em plena liberdade, livres e alegres, mas no entanto reclamando sempre e murmurando sempre contra Deus. E nós sabemos que o que mais retrasou esse povo, o que mais atrasou esse povo a chegar na terra prometida, foi porque esse povo murmurava. Esse povo não era povo de Deus, mas não acreditava. Era povo de Deus, mas não conhecia de fato a Deus para confiar inteiramente nele, e por isso os fazia retroceder. Diz que o caminho da terra, o caminho do Egito até a terra prometida, poderia ser em poucos dias. Em poucos dias, não em anos. E 40 anos é muito tempo. Esse povo precisava aprender algumas coisas. Deus, Ele não desejava que simplesmente estas pessoas fossem chamadas de povo de Deus, não que tivesse um nome povo de Deus. Deus não esperava que eles simplesmente tivessem nome. Deus, Ele desejava governar no meio desse povo. Ele desejava governar o coração desse povo. Ele desejava ser o Deus desses corações, desse povo. Não apenas ter uma nomenclatura, mas de fato viver como o povo de Deus. Isso nos faz uma grande diferença entre ser homem e ser um filho de Deus, entre conhecer ou saber que existe um Deus e viver para esse Deus, entre o saber que Cristo morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás e saber que Ele vive em nossos corações. Faz uma grande diferença em saber que existe a palavra de Deus e de fato viver a palavra de Deus, experimentar a palavra de Deus em nossas vidas diárias. Existe uma grande diferença de ser chamado, de ter o nome de filho de Deus, entre ter o nome de Deus e de fato viver como filho de Deus, de saber que Deus faz milagres e experimentar os milagres de Deus, de saber que podemos esperar nele e temos a paciência de esperar nele. Há uma grande diferença, e quem sabe um grande abismo entre essas duas coisas. Essas duas coisas, entre simplesmente acreditar que existe um Deus e viver para esse Deus, e experimentar esse Deus, e saborear a presença de Deus, e sentir o seu toque em nossas vidas, em poder saber que Deus está comigo, e sentir sua presença. Também existe uma grande diferença entre saber que sou servo de Deus, ou imaginar que sou servo de Deus, e saber que na minha casa, quando eu entro, Deus, Ele não fica lá fora, Ele entra comigo também, está lá dentro. E saber que quando eu vou para o meu trabalho, Ele também está ali. Há uma grande diferença entre ir à igreja
e dizer, ah lá eu sinto a presença de Deus, e também sentir a presença de Deus em qualquer lugar, porque Ele vai comigo em qualquer lugar. Então, esse povo precisava passar por um processo, e foi um processo necessário para que eles não fossem apenas chamados povo de Deus, mas também eles vivessem de fato como povo de Deus. Amém. É necessário conhecer a Deus, confiar em Deus. Só conhecendo a Ele, confiando nele, experimentando nele, nunca vamos retroceder. E a palavra de Deus diz que nós não somos de los que como nós não somos dos que retrocedem, mas somos dos que avançam. Amém. Amém? Amém. Quem retrocede aqui? Ninguém. Somos daqueles que avançam pela fé em Cristo Jesus. Amém. Alguém diz que não, mas é difícil. Para Deus nada é impossível. Essa é a fé que nós temos e a confiança que temos no Senhor. Era importante que esse povo passasse, pelo menos eu gostaria, muitas coisas, mas eu gostaria de pelo menos falar de 3 coisas. Que esse povo precisava entender que agora como livres, agora como libertos, era necessário que eles aprendessem essas 3 coisas. Primeira coisa, conhecer a Deus, porque eles sabiam de toda a história que passava-se de geração em geração, durante todos os anos que os pais contavam para os filhos, mas o pai, Abraão, os patriarcas que passaram de Abraão, Isaac, Jacó, e aí depois os nossos antepassados, e José, e toda essa história conheciam, mas eles precisavam, eles mesmos, não por história contada, experimentar desse Deus, conhecer a esse Deus. É importante. O povo sabia, na verdade eles não tinham ideia do que ia acontecer lá na frente. Eles não tinham ideia, inclusive, da terra, que simplesmente sabia que era uma terra que emanava leite e mel. Isso é uma terra produtiva, abençoada, uma terra que já tinha povo vivendo, mas Deus ia dar essa terra, ia tirar desse povo, e essa terra ia pertencer a essa geração, a esse povo. Eles precisavam passar por esse processo, porque eles também precisavam entrar nessa terra conhecendo esse Deus, não vivendo qualquer tipo de vida, mas vivendo a vida que Deus desejava que eles vivessem. Eles saíram com toda essa ilusão, com toda essa esperança, e todo o processo que eles passavam era um processo onde ele dizia, olha, eu sou Deus que faço isso. E a primeira experiência que esse povo teve foi quando viu que vinha o exército de Faraó, e quando começou a dizer, mas e o que é que vamos fazer? Começar a desesperar, imagina o gente correndo para todo que é lado, e depois olhando para frente dizia, agora? E a Bíblia não diz que algumas pessoas se meteram dentro do mar vermelho, mas imagino que no desespero a gente corre para qualquer lado, né? Corremos para qualquer lado, somente porque sabemos que vamos morrer, que ninguém quer ficar aqui esperando a morte assim. Não, corre para qualquer lado, começa a reclamar, desesperar, e a palavra de Deus, e entendemos que não eram 100 pessoas, não eram 50 pessoas, era uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Qual é a população daqui de Porto? 1 milhão. 1 milhão? Pois vamos multiplicar aqui por 3. De quase 3 milhões de pessoas. Quer dizer, aqueles que conversavam com Moisés aqui, alguns, os outros lá, os últimos da fila, não sabiam nada do que está acontecendo. E como eu disse que na corrida de touro é mais ou menos assim, tem pessoas que estão a 2.000 metros e começam a correr pensando que o touro está bem pertinho. Um começa a correr e o que está mais na frente começa a correr também, mas o touro está lá longe ainda.
E é verdade, porque às vezes nós estamos numa praça, tem uma praça de touro, que a corrida termina na praça de touro, os touros passam direto e a praça de touro está cheia, porque tem telões aqui, então, e aí olhamos pelo telão, é mais fácil, mais cômodo sentadinho olhando. Então, sentados, olhando, tem gente que começa a correr e olhamos lá, vem os touros. Demora um pouquinho mais, e os touros depois de muito tempo começam a passar. Eu digo, o que acontece? Eu tanto medo tem do touro assim que, né, 1 minuto depois os touros começam a passar assim. Por quê? Esse povo aí, imagina, começaram a correr desesperado. Enquanto isso, Deus manda, e Moisés se aproxima do Mar Vermelho, desse grande mar, e Deus faz um milagre de dividir as águas e o povo passar por terra seca. Que coisa tremenda. Aleluia. Que maravilha, que poder de Deus. Esse povo tinha experimentado já no Egito que Deus era Deus. E aqui diz esse versículo que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. E passou, quer dizer, isso daqui depois que ele cruzou o Mar Vermelho. Mas eles já tinham visto o poder de Deus lá na libertação. Temeram aqui, cruzaram, e o versículo diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e Deus matou os egípcios. E o povo começou, e Moisés começou a cantar, e o povo com certeza outra vez a se alegrar, a saltar, a pular. Miriam começou a tocar, e o povo começou a festejar. Então imagino que lá no outro lado do Mar Vermelho foi uma festa tremenda. Às vezes quando nós lemos a Bíblia pensamos assim: eles ficaram ali uns 10 minutos festejando e já saíram. Eu imagino que estas festas, porque se a gente lê Êxodo, a gente termina Êxodo em menos de 40 anos. Mas se a gente lê Êxodo, a gente pensa assim que tudo foi muito corrido. Mas foram 40 anos, imaginam que festas, e festejavam, e paravam, e glorificavam a Deus pelas vitórias, pelas bênçãos, porque viam o poder de Deus. Mas imaginem que um pouquinho mais adiante, eles passam por outra situação, onde, que povo é esse? Eu acho que Deus diz assim: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu fui inventar de tirar esse povo de lá? Né? Aí, não sei. Aí tem uma expressão que usamos no Nordeste, lá no Brasil, diz que: aonde fui amarrar a minha mula, o meu jumento? Aonde fui amarrar? Porque que trabalho! E esse povo, Moisés sobe no Monte Sinai, recebe as leis, e quando ele desce, o que é que acontece lá? Que festa está acontecendo? Idolatria. O povo tinha dentro do coração deles ainda a imagem do Egito. A imagem do Egito. Porque esse povo, os seus antepassados, os patriarcas, não tinham ensinado a idolatria. Deus era o único Deus. Mas esse povo aprendeu muita coisa no Egito. Muita coisa. Eles não conheciam a Deus. Era importante conhecer a Deus. Era importante saber quem ia com eles, quem estava. Deus queria governar no coração desse povo. Era importante que eles mudassem a sua maneira de ver a Deus. Conhecesse de fato que ele não era um Deus como o faraó. Ele não era um desses deuses que quando a gente vê o corpo não sei, de homem, cabeça de cachorro, que a gente vê mesmo nas imagens dos deuses egípcios, coisas assim. Não, ele era um Deus de fato. Ele era Deus, e é Deus criador dos céus e da terra. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Mas só que eles não conheciam isso, e as experiências que eles estavam passando era para que eles conhecessem quem era Deus. É importante. E Deus com certeza permitiu muitas coisas para que eles experimentassem, eles olhassem e reconhecessem que esse Deus, que agora nós estamos seguindo e servindo, é verdadeiramente o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó.
é o nosso Deus. É importante. Conhecer a Deus é importante. Conhecer a Deus é algo que deve existir, é algo que é necessário. Porque sem conhecimento, a palavra de Deus diz que sem conhecimento, e acredito, sem o conhecimento de Deus, o povo perece. E que não conhecimento teórico, que diz sem conhecimento, alguns podem dizer sem conhecimento da palavra. Mas não é a letra. A gente sabe que conhecer a letra é fácil. Mas conhecer a vontade de Deus através dessa letra, isso é importante. Então, por falta desse conhecimento, da vontade de Deus, desse Deus, então o povo perece, o povo sofre. Era necessário eles reconhecerem quem estava com ele, conhecer esse Deus. A segunda coisa, encontramos no capítulo 13, se eu não me engano, versículo 21 e versículo 22 de Êxodo, diz assim, versículo 21, versículo 22, capítulo 13, diz: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. A presença constante de Deus. Segunda coisa que é a presença de Deus. Eles deviam reconhecer isso. E eles deviam aprender de que Deus não é um Deus como muitos às vezes acreditam, que criou a humanidade e está lá longe. E às vezes ainda falamos, o Senhor que está nos céus, assim como está tão longe que a gente não consegue ter ideia, muito longe, em um lugar super secreto, que nada, nenhum desses satélites, dessas coisas da NASA consegue encontrar. Ele está aqui. Amém. Ele está aqui. Aleluia. Ele anda comigo. A palavra de Deus aqui diz que ele estava ali junto ao povo, uma coluna, uma nuvem, uma coluna de fogo de noite. Isso não só para iluminar, mas com certeza para aquecer também. Imagine o frio, que diz que faz muito frio no deserto. Diz que durante o dia pode ser muito quente. E de repente a temperatura cair assim para baixo de zero. E o frio. E Deus estava não só dando a direção, mas também cuidando do seu povo. A presença de Deus. Para onde nós vamos? Para qualquer lugar onde nós andamos. Em qualquer situação no nosso dia, Deus está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. Ele anda. Ele nos dá a direção, porque a nuvem e a coluna de fogo era para dar direção. A presença dele não é simplesmente para estar aí. Não é simplesmente quando ele Senhor, que problema? E aí ele resolve o problema. Não. É para o relacionamento. É para a adoração. É para o serviço. É para abraçar. É para caminhar junto. É para nos dar direção, não quando temos dúvida, mas para simplesmente efetuar a sua vontade em nosso coração. Esse povo precisava entender e precisava compreender, ver a presença. 40 anos, e esse povo não tinha ideia de que iam passar 40 anos. Eles não tinham ideia. Mas eles foram dando voltas. E a palavra diz que em nenhum momento Deus se apartava. Deus se separava desse povo. E diz, agora não me lembro exatamente do texto, no momento quando o povo estava e Moisés ia esqueci a palavra que se usa. Ele ia ao tabernáculo, a tenda de adoração, e diz que todo o povo se colocava de pé de frente à sua tenda, ao seu acampamento aí, e enquanto Moisés entrava, e Josué também se colocava lá de fora olhando, e Moisés entrava e falava com Deus, como um amigo, como um companheiro.
e conversava com Deus. E a glória do Senhor descia sobre aquele lugar. E Moisés chega um momento e diz assim, e Deus diz assim: olha, já não aguenta esse povo. Olha, eu vou mandar outro ir com esse povo, porque já não aguento. Se eu for com esse povo, não vou ter mais paciência. Então, e Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, como se diz, né? Se tu não forem conosco, nós não vamos sair daqui. E Deus disse: eu vou com vocês. Amém. Então sempre, tinha momentos assim, eu vou, se eu for, eu vou, né? Esse povo difícil, mas Deus, eu vou, esse é o meu povo. E Moisés sempre dizia, como se fosse necessário sempre estar lembrando ao Senhor. Não é necessário, mas Moisés disse: Senhor, esse é o teu povo. Tu tiraste ele do Egito. Lembra das promessas e tudo. E Moisés tinha uma coragem para falar com Deus, mas eu acho que mais relacionamento. Amém. Intimidade com Deus. Claro. E por que às vezes a gente fica querendo usar palavras difíceis para expressar a Deus enquanto Ele está aqui do nosso lado, é o nosso amigo? Caminha junto conosco. A palavra de Deus mostra que Deus estava presente, o povo precisava sentir isso, de que Deus não estava longe, como quem sabe a ideia que eles tinham de 400 anos, de que Deus, dos nossos patriarcas, nos abandonou, está muito longe. Não, Deus estava ali, presente, tinha a promessa da presença do Senhor. Eles precisavam sentir, ver esta presença de Deus. Ele está com o povo em todos os momentos, e Deus está com a gente, conosco também, em qualquer momento. Quem sabe existem momentos de nossa vida e lugares ou coisas que nós fazemos que com certeza Deus não tem pacto com estas coisas, mas Ele está conosco em todo momento. Ele caminha com cada um de nós. Amém. Por isso que não tememos, porque não somos desses que retrocedem. Amém. Somos os que avançam sempre. Amém. Aleluia. Ainda que demore 40 anos, mas vamos entrar. Amém. Amém? Vamos entrar nessa terra prometida e vamos conquistar. Esse povo seguia, e a palavra de Deus diz, versículo 19 e versículo 20 do capítulo 14, diz assim: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se detrás. Olha que posição estratégica, detrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Versículo 20 diz que entre os egípcios e os israelitas a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. A coluna, o anjo do Senhor ia na frente, Amém. Dando direção, guiando, cuidando do que ia mais adiante, abrindo o caminho. Quando os egípcios começaram a se aproximar, o anjo do Senhor saiu da frente e serviu e foi para trás como proteção. A nuvem da presença do Senhor foi para trás como proteção. E diz a palavra que ficou entre os que iam na frente, que eram os israelitas, e os egípcios que vinham atrás. E que para uns era luz, e para os outros que vinham atrás eram trevas. E eles não puderam se aproximar do povo durante toda a noite. Que coisa tremenda, que maravilha, que poder, que presença do Senhor, que proteção. E o povo precisava desse terceiro elemento, entender a proteção e ver a proteção de Deus sobre suas vidas. A proteção de Deus. Deus estava cuidando, Deus estava zelando por estas vidas. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Nós somos tão preciosos, e nós sabemos que hoje comemoramos não a morte do Senhor, mas a ressurreição do Senhor. É tão precioso
que a vida toda foi sempre assim. Não! Deus é um Deus de proteção, de maravilha, de que não nos permite retroceder, nos fará avançar sempre, porque Ele nos prometeu isso. E se nós conhecemos a Ele, e se nós temos essa sensação e sabemos segurança de Sua presença em nossas vidas e reconhecemos Sua proteção, jamais retrocederemos, avançaremos, porque esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. Quantas experiências este povo presenciou, este povo viveu, este povo passou, em quantos momentos difíceis. E a palavra de Deus disse, no versículo 14 aqui, desse mesmo capítulo 14, o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se, o Senhor lutará por vocês. Ele é que julga a minha causa, Ele é que luta por mim, Ele é que assina embaixo, que dá a última palavra. Se Ele disse que não, se o chefe disse que não, se alguém disse que não, Deus tem a última palavra. Amém. Se para mim é difícil, é impossível, para Deus é possível. Amém. Mas é importante confiar nele. Amém. Conhecer a Deus, conhecer de fato a Deus. É importante ter Sua presença, que nós temos ao nosso lado. E é importante sentir esta proteção e saber que Ele cuida de nós. Somos preciosos. Gostaria de convidar a você a fechar os teus olhos e saber, colocar o teu coração em Senhor. E eu gostaria que você desse um passo de muita fé, porque não somos aqueles que retrocedem. Começasse a declarar ao Senhor a vitória sobre coisas na tua vida que você sabe que alguém tem dito que não, e você, quem sabe no fundo do teu coração tem aceitado essa palavra. Eu quero que você aceite a palavra de Deus, de que tudo é possível para Ele. Não aceite, não carregue no teu coração a palavra que alguém, que um homem, que uma pessoa humana tenha dito para você, de que você não vai conseguir, de que vai ser muito difícil, de que vai ser complicado para você, que é impossível. Não, aceite a palavra de Deus, que Ele está contigo, que Ele lutará por você, de que Ele conhece, você é precioso para Ele, e de que Ele tem a última palavra. Aleluia. Aleluia. Quero que você comece a declarar no teu coração, na tua vida, que você vive para esse Deus que tem todo o poder. Comece a declarar no teu coração de que tudo é possível para Deus. Comece a declarar no teu coração e a rejeitar todas as palavras contrárias que quem sabe você tenha recebido, de que não, que vai ser difícil, que é impossível. Rejeite tudo isso e comece a acreditar no poder de Deus, de que Ele lutará por você. Aleluia, Jesus. Quero te convidar para passar adiante, para vir na presença do Senhor. Não sabemos qual é a tua dor, não sabemos quais são os teus desafios pessoais, não sabemos quais são as coisas que estão no teu coração, mas você que precisa vencer isso, dê esse passo de fé e diga: Senhor, daqui eu saio com o coração renovado em tua presença, de que tu tens o controle de todas as coisas, porque eu conheço a ti, tu andas comigo e tu me proteges. Quero te convidar para colocar